Tá na cidade, tá bom demais, 8 horas e 31 minutos. A você que está entrando na live, um ótimo dia. Muito bom dia, Evandro. Bom dia a você também que está nas ondas da 87,9 em FM. Evandro, um ótimo dia, Ciências e Ambiente, toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui na Rádio Cidade. Todo mundo já sabe, mas é bom repetir para aqueles que estão pegando o programa de primeira viagem. Está aqui biólogo Evandro Rizzi, todas as terça-feiras, 8h30 da manhã, para falar de Ciências e Ambiente. Hoje o tema é o bicho. É isso, Evandro? Isso aí, Bruno. Vamos falar dos animais hoje. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos que nos ouvem na rádio ou no Instagram. Por que eu sugeri esse tema? Porque hoje, 4 de outubro, é Dia Mundial dos Animais. Alguns programas atrás, a gente teve um programa especial sobre o gato, né? Mas hoje a gente fala dos animais em geral. E como que surgiu essa data? O Dia Mundial dos Animais surgiu em 1930, no Congresso Mundial de Proteção Animal, em Viena, na Áustria. Então ali eles entenderam que deveria escolher um dia por ano para se falar sobre a causa animal, maus tratos, né? E escolheram o dia 4 de outubro. Por que 4 de outubro? Porque é dia de São Francisco de Assis. Ah, é? É. Hoje é dia de São Francisco, olha, os franciscanos estão em festa hoje. Então, inclusive, é muito comum nas paróquias, nas igrejas onde o padroeiro é São Francisco, eles darem a bênção dos animais, e nos conventos franciscanos também, né? Aí vai os fiéis com aquela bicharada lá e o frei benzendo os bichos, porque o São Francisco ele tinha uma consciência ecológica muito interessante. Aliás... Bicho de forma em geral. Bicho de forma em geral, hoje é dia dos animais. Mas quando você pensou... Como eu estou falando aqui, se pensou mais em foco na questão do bem-estar animal, né? Os domésticos? Proteção contra maus tratos. Acaba focando nos domésticos, mas com o passar do tempo se entendeu que virou um dia de animais em geral, dia da fauna, né? A gente teve em setembro um dia da preservação da fauna, né? Mas hoje é o Dia Mundial dos Animais, que é mais voltado para o problema dos maus tratos, né? Agora, mas falando de São Francisco, é interessante porque São Francisco viveu na Idade Média, 1200, né, lá na Itália, outra época, outra realidade. Só para você ter uma ideia, a consciência, falar em ecologia, falar em defesa ambiental não é uma coisa muito antiga. A palavra ecologia, esse termo, ele foi cunhado pelo naturalista alemão Ernst Haeckel no século XIX, ou seja, não tem 200 anos que a palavra ecologia existe. Mas lá em 1200 e bolinha, São Francisco já tinha uma consciência ecológica. E o Papa Francisco, que não é à toa que escolheu esse nome, ele escreveu aquela encíclica Laudato Si, ele fala muito de mudanças climáticas, de preservação ambiental, não é à toa. Né? Porque ele tem essa inspiração franciscana, ele é jesuíta, né? Mas ele tem essa inspiração franciscana de preservação ambiental. O próprio Santo Inácio, fundador dos jesuítas, ele se inspirou em São Francisco em muitas coisas, né? Falo isso com categoria, que eu estudei muito essa parte. Mas é interessante porque hoje é dos animais, porque é de São Francisco. Aí é até fácil você lembrar depois, né? 4 de outubro você pode associar. Aqui no Brasil, a gente até tem uma legislação interessante nessa área. A própria Constituição de 88, ela já fala sobre a tortura contra animais, maus tratos contra animais. Ela contempla isso lá. E depois surgiu a Lei dos Crimes Ambientais em 98, a famosa 9605. Ela já previa uma pena, uma punição para quem praticasse maus tratos. E recentemente houve um endurecimento, né? Então, o Congresso Nacional alterou aquela parte da Lei de Crimes Ambientais sobre os maus tratos contra cães e gatos e endureceu mesmo, dando cadeia. Mas isso é uma coisa que a população consegue perceber bem, porque isso foi muito divulgado na mídia. Felizmente, falar de maus tratos, falar de bem-estar animal, acaba puxando a atenção das pessoas, felizmente, porque isso facilita muito o nosso trabalho. Porque isso realmente sensibiliza, realmente choca, e não é à toa que ultimamente a gente está vendo uma profusão, uma multiplicação das ONGs de bem-estar animal, das ONGs que recolhem animais de rua. Eu sou de São Mateus, lá tem o VIPA. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para a Ceissa, lá no VIPA em Buriri, que faz um trabalho muito bonito lá.
Eu já fui lá, conheci. Aqui em Marilândia também, a gente tem a dona Helena, que faz um trabalho fantástico, né? Lembrar dessas pessoas, porque não é fácil, tá? Você ter um abrigo de animais, cara, é muita ração, é muito... Quando dá trabalho, né? Quando dá uma doença, dá logo uns 5, 10, né? Então, quem está à frente desses abrigos de animais tem o meu reconhecimento, porque não deve ser fácil. A gente tem um nosso em casa, né? Eu tenho um gato, todo mundo sabe aqui, né? Nossa, quando ele fica doente, a conta é cara, a gente fica preocupado. Então, imagina você cuidar de 10, 15, 20, 30. E às vezes até mais que isso, né? Dependendo do abrigo. Então, eu acho que é um trabalho fantástico, fenomenal. Inclusive, muitas pessoas... Aí é uma coisa que a gente tem que abrir o olho também, né? Muitas pessoas estão se valendo dessa lei mais dura contra maus tratos para se promover, né? Então, a gente tem que olhar os dois lados também. A gente tem pessoas que realmente estão vestindo a camisa da causa mesmo, porque levam isso como uma meta de vida, né? Tem uma motivação interessante. Acho que a palavra é essa, motivação, né? Tem pessoas que têm uma motivação interessante, uma motivação séria, e tem gente que usa às vezes para se promover, né? Recentemente, inclusive, eu já vou adiantar minha sugestão aqui, tá? Não tem muita coisa a ver não, mas é só para ilustrar. Se alguém já ouviu aquele podcast da Mulher da Casa Abandonada, eu recomendo, tá no YouTube, é fantástico. O jornalista que fez aquele podcast, ele fez uma investigação primorosa. O cara foi lá nos Estados Unidos, entrevistou muita gente, enfim. Mas por que eu estou citando esse episódio? Porque ali, um dos problemas daquela casa abandonada, quem for ver o podcast vai ver que é um caos aquela história, mas um dos problemas eram cachorros abandonados que eles encontraram ali. Abandonados assim, encontraram cachorros em más condições. Aí a Luísa Mel foi lá, pegou esses cachorros, né? Eu não sei, às vezes as pessoas fazem isso também para chocar, né? Que entraram na casa da mulher lá, pegaram, não tinha mandado, não sei. Mas também pode alegar, era uma urgência. Sabe, é uma coisa muito difícil também da gente avaliar. No frigir dos ovos, depois avaliaram que alguns desses cachorros realmente estavam com problema de saúde, de desnutrição, né? O fato é que eles estavam passando por algum problema. Mas a gente fala, quando a gente pensa em animais, só no cachorro e no gato. Como eu falei, a própria legislação, quando endureceu a pena, endureceu pensando em cachorro e gato. Pode pegar a Lei 9605, está lá falando especificamente cachorro e gato. Mas eu entendo que, quando a gente fala de animal é um espectro muito maior, né? A gente está falando da fauna em geral, né? A gente que é biólogo, a gente critica muito isso, né? Que a gente às vezes se preocupa com uma ou duas espécies e tem milhares, dezenas de espécies que devem se preocupar, a gente não se preocupa. Por exemplo, dados do Ministério do Meio Ambiente mostram, isso está na lista oficial de espécies ameaçadas, há 1.249 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil. Aí você pega tudo, você pega mamífero, você pega anfíbios, você pega invertebrados em geral, mas naquele programa da Mata Atlântica que eu fiz, eu falei, a gente já tem um bioma, os nossos biomas aqui, a Mata Atlântica, a Amazônia, mas em especial a Mata Atlântica, são ambientes tropicais. Nos ambientes tropicais a tendência mesmo é que tem a maior diversidade. Quando você tem mais diversidade, a tendência a cada espécie ser rara é maior. E a gente vê muito isso afetando a fauna. Afeta a flora, afeta a fauna também. Quando você tem um projeto que protege ali a onça-pintada, a anta, quando os conservacionistas fazem esses projetos, a gente chama de espécies bandeira, que são espécies que cativam a simpatia das pessoas, que sensibilizam, mas que geram um resultado muito maior do que se propõe no marketing. Por exemplo, olha, vamos proteger a onça-pintada. É importantíssimo proteger a onça-pintada. Muita gente não gosta. É bom falar isso porque eu já vi muita gente falar que a onça é uma besta, que a onça é um animal feroz, que pode matar. Pô, gente,
é um predador, né? Mas as pessoas têm que entender que a onça é importantíssima para o ecossistema. Ela é topo de cadeia. Então, aqueles bichos que ela come, se a onça não predar, não comer esses bichos, eles se reproduzem descontroladamente. A natureza tem um equilíbrio, né? Eu estou falando por baixo, tá claro que é muito mais que isso, por favor, né? Mas, quando você tem algum projeto que protege a onça pintada, e bota lá a onça pintada nos cartazes, tal, o que está causando extinção de fauna? Duas coisas. A caça, né? Quem caça animal silvestre, eu espero que vocês tenham uma boa diarreia, tá? Porque eu espero que vocês passem muito mal ao me ouvir aqui. E outro problema da extinção de fauna é perda de habitat. Está se derrubando a Mata Atlântica, está se derrubando a Amazônia. E a onça, principalmente, estou citando ela ainda, ó, pega meu exemplo aqui, ela é muito territorialista. Então, um critério para você preservar uma espécie como a onça é você preservar o habitat, o ecossistema. Então, você não está preservando só a onça, você está preservando o ecossistema todo. Então, é uma estratégia que os biólogos geralmente usam para isso. Você acaba protegendo todo o ambiente, não só uma espécie. Apesar que proteger uma espécie, como eu disse, só isso não seria uma grande coisa, mas traz muito mais benefícios. Evandro, vamos falar um pouquinho do município. A gente sabe que tem alguns problemas e o que a gente vê aqui em animais, eu falo de cachorros em rua e falo também de pássaros, às vezes presos em gaiola. Duas situações que a gente vê frequentemente. Sim. Aqui em Maruanda. O que você tem a dizer desse assunto? Olha, animal doméstico é gato, cachorro, tá? Isso são animais domésticos. Passarinho é uma questão complicada, gente, porque passarinho você teria que... O animal tem que estar anilhado, tá? Existe uma licença especial para isso. Só que você conta nos dedos quem tem essa licença. Então, se a pessoa tem um passarinho em gaiola que não está legalizado, desculpa, você está cometendo um crime ambiental. Pode passar assim a polícia ambiental na sua casa aí, bater na sua porta, recolher, né? Tem uma questão polêmica que é dos papagaios, né? Porque você tem que pensar assim, no Brasil, os representantes da fauna nativa não podem ser domesticados. Por isso que eles pegam tanto no pé de papagaio, passarinho. E esse trâmite é fácil ou é difícil, Evandro? Olha, aqui no Espírito Santo você pode procurar o IEMA, lá em Cariacica. Então, pelo menos você pode procurar o órgão estadual, né? Então, eu particularmente não tenho experiência de alguém que tenha feito e tal, mas como é em Vitória e não é em Brasília, porque teve um tempo que era no IBAMA, né? Então, acho que é mais fácil. Mas é porque as pessoas realmente não têm esse conhecimento, né? Para finalizar, Evandro, questões de cachorros aí em rua, qual a postura que o cidadão deve ter, é lógico, é uma vida, está aí, mas precisa de algo especial, né, para que possa cuidar desses cachorros, ou quem sabe direcionar, né? Olha, eu acho, porque para você, falam de recolher e tal, mas para você fazer qualquer coisa, você tem que ter um mínimo de equipamento público para isso, né? Então eu acho que o cidadão comum, o munícipe em geral, o papel dele é cobrar dos órgãos públicos, né, que se faça políticas públicas voltadas a isso. Isso não se consegue de a noite para o dia, tá? Isso tem que ter articulação, tem que ter conversa, tem que ter cobrança, tá? Porque se você recolhe animal de rua, você não pode abandonar depois do crime ambiental. Então por isso que às vezes o poder público não recolhe, porque não recolhe porque não tem onde colocar. Se eu pegar, vou ter que soltar. Como não posso soltar, melhor não pegar. Então a população tem que participar mais da vida pública, cobrar dos gestores públicos que coloquem isso no orçamento, cobrar verba, para criar esses mecanismos. Porque, gente, não adianta ligar para a prefeitura, qualquer que seja o órgão, vigilância, meio ambiente, não adianta ligar brigando, porque a prefeitura não tem estrutura. Não adianta. Vocês, como pagadores de impostos, têm que cobrar do poder público que se crie a estrutura para isso. Ok. Evandro Rizzi falando de bichos aqui no Dia Nacional? Dia Mundial dos Animais. Dia Mundial dos Animais, hoje dia 4 de outubro. Evandro, muito obrigado pela participação. Na próxima terça-feira estaremos de volta. Suas considerações finais. Eu vou deixar como dica, eu vou fazer uma propaganda pessoal, tá, gente? Os meninos que já sabem. Eu estou com um e-book, um livro concorrendo no prêmio da Amazon,
vai lá na loja da Amazon e procure por Perdoe-me por Não Lembrar. Tá? Ele está concorrendo ao prêmio Kindle de literatura. Só baixar o livro lá, ele é baratinho, gente. Por favor, tira o escorpião do bolso, falando de animais. E se você não tem o aparelho Kindle, você pode baixar o aplicativo Kindle e você pode ler no celular, no tablet, no computador. E por favor, avalie com 5 estrelas lá no site da Amazon, tá? Eu agradeço a atenção e gostem e apreciem a leitura que vocês vão gostar. Obrigado, Evandro Rizzi, biólogo, falando aqui de bichos no Dia Mundial dos Animais. Esse livro tem bicho. A Tem bicho esse livro. está sempre bom demais. Daqui a pouquinho, Delano Santos aqui na cidade e muito mais novidades para você, além do, claro, Bom Dia Cidade.